Se uma série tiver soma, se uma série convergir, isso significa que, à medida que vamos somando mais e mais dos seus termos, a soma acumulada converge, tende a estabilizar num certo número, e nós dizemos que esse número é a soma da série, e quando a soma acumulada converge para um número, nós dizemos que temos uma série convergente. Ora, no caso das séries geométricas, nós vimos que a soma dos primeiros n termos é dada por esta expressão que aqui está, a série de primeiro termo A e da razão R. E o que nós queremos agora ver é, para vermos se uma série tem ou não soma, é vermos o que é que acontece ao valor desta expressão quando nós começamos a aumentar o n. N igual a 10, n igual a 100, n igual a 1000. Vamos tendo uma soma acumulada com cada vez mais termos, e se houver um limite para essa soma acumulada, nós dizemos que a série converge e esse valor é, portanto, a sua soma. Ora, uma maneira de nós vermos, fazendo cálculos, verificarmos se uma série converge ou não, uma série deste tipo, é calcular o limite da soma parcial quando n tende para infinito. E significa calcular o limite quando n tende para infinito desta expressão, que aqui está. E a indicação desse cálculo está aqui feita. Ora bem, nesta expressão, repara aqui que nós temos o A, o 1 e o R são constantes. À medida que o operador limite faz variar o n, aumentando o n e verificando o valor que toma a expressão que tem à sua frente, portanto, quando varia este n, a única expressão que varia é este r elevado a n. Portanto, este limite é igual ao limite, a esta expressão que aqui está. E verifica-se que o limite de r elevado a n, quando n tende para infinito, o único caso de interesse dele para a convergência de uma série deste tipo é quando o módulo de r é menor do que 1. E quando o módulo de r é menor do que 1, o limite é 0. E se é 0, esta expressão fica 0, portanto, quando o módulo de r é menor do que 1, e isso faz com que o limite de esse n fique igual a A vezes 1 sobre 1 menos R. E esta, então, é a soma da série. Resumindo, uma série geométrica de primeiro termo não nulo e da razão não nula só converge, só tem soma, quando o módulo da razão é menor do que 1. Vamos então justificar esta última afirmação. Então, temos presente na nossa ideia a forma que a série geométrica tem. Está aqui escrita, os primeiros 4 termos de uma série genérica. E tu repara o seguinte, não nos interessa o caso em que o R é 1. Se o R for 1, a expressão 1 elevado a n, por muito que aumente este n, o limite aqui à frente, ele vê sempre 1 elevado a n, que é 1, qualquer que o n seja. Portanto, o limite de 1 elevado a n, quando o n tende para infinito, é 1. É o valor em que o operador transforma a expressão que aqui está. Mas repara que quando o r é 1, o que é que acontece à nossa série? Se nós escrevermos a expressão que aqui está em cima a vermelho com o r igual a 1, o que vamos obter é uma série infinita em que todos os termos dela são iguais a A. E esta série, se o A tiver sinal mais, as somas parciais tendem para mais infinito. Se o A tiver sinal menos, elas tendem para menos infinito. Num caso ou noutro, não há soma e a série diverge. É o caso em que o R é 1. Quando o R for menos 1, podes verificar que continuamos a não ter soma, porque
qual é o limite de menos 1 elevado a n quando n tende para infinito. Bem, se nós formos substituindo aqui sucessivos números inteiros de forma crescente, quando n é par, o menos 1 elevado a n dá mais 1, e quando n é ímpar, menos 1 elevado a n dá menos 1. Portanto, à medida que este n percorre os números inteiros, esta expressão oscila entre menos 1 e mais 1. E se oscila entre dois números, não há limite, porque quando o limite existe, ela aproxima-se dele à medida que aumenta o n. Portanto, dizemos que o limite não existe quando r é menos 1. Mas agora repara o que é que significa para a série geométrica nós termos o r igual a menos 1. Então, o primeiro termo é a. O segundo termo aqui é a vezes menos 1, que é menos a. O terceiro termo é a vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é mais 1, portanto dá mais a. O quarto termo é a vezes menos 1 ao cubo. Menos 1 ao cubo dá menos 1, portanto menos a. Então, verificas quando o r é menos 1, quando temos o caso de o r ser menos 1, a série fica aquilo que se chama uma série alternada, em que o sinal de cada termo é o sinal contrário ao do termo anterior. E então, esta série tem soma. Se nós tivermos uma conta bancária e num dia pusermos a euros, no outro dia tirarmos a euros, no dia seguinte voltarmos a pôr a euros, no dia seguinte a esse voltarmos a tirar a euros, o valor dessa conta estabiliza para algum número? Não. Oscila, não é? Primeiro vale A, depois A menos A dá 0, vale depois 0, depois somamos A, volta a ser A, tiramos A, volta a ser 0. Portanto, as somas parciais desta série oscilam entre os seus valores entre A e 0. Portanto, o limite não existe quando R é menos 1. Quando o módulo de R é menor do que 1, por exemplo, quando tens, imagina uma razão R igual a 0.9 elevado a n. Portanto, quando o módulo de R é menor do que 1, à medida que vamos aumentando n, o valor desta potência começa a diminuir e o limite dela é 0. Não interessa quão pouco menor do que n a razão seja, pode ser quão pouco menor do que 1, pode ser, por exemplo, esta razão. Se fores à tua calculadora e começares a fazer este cálculo com n's muito grandes, o valor obtido começa a ficar cada vez mais pequeno. Portanto, módulo de R menor do que 1, o limite tende para 0. Se aqui pusermos menos 0.9, portanto estamos a falar módulo menor do que 1, não nos interessa se a razão tem sinal mais, tem sinal menos. Se pusermos R igual a menos 0.9999, aquilo que aqui está, e calcularmos isto para valores de n muito grandes, esta expressão em módulo tende para 0. E o sinal oscila sendo positivo quando n é par e negativo quando n é ímpar. Se o módulo da razão for maior do que 1, e não interessa quão pouco maior do que 1 seja, por exemplo, se onde está aqui o R pusermos 1.001 elevado a n, se calcularmos o valor desta expressão para valores de n cada vez maiores, ela vai crescendo sem ter limite, ou seja, tende para infinito, e portanto dizemos que o limite não existe. Então, podes observar que nós aqui nesta análise consideramos os casos todos possíveis para a razão R, né? Portanto, se o R puder ser um número real qualquer, um número na reta real, nós consideramos o caso em que o R é 1, vimos que a série diverge aí. Consideramos o caso em que o R é menos 1, vimos que ela diverge aí também.
Consideramos o caso em que o módulo de R é maior do que 1. O módulo de R maior do que 1, temos o R aqui para nestes dois intervalos semi-abertos. Nestes dois intervalos abertos, queria dizer, aqui de 1 até mais infinito e aqui de menos infinito até menos 1. E depois, finalmente, analisamos o caso em que o módulo de R é menor do que 1, e então estamos a falar dos valores de R aqui. E, como vimos de início, logo não nos interessa o caso em que o R é 0. Temos aqui uma tabela com alguns cálculos feitos. Estás a ver aqui a razão 0.999 à décima, elevado à décima, quando n é 10, o valor obtido é este. Quando n é 100, o valor obtido é este. Quando n é 10.000, o valor obtido já é um valor pequeno. Portanto, quando o expoente n tende para infinito, o valor da expressão tende para 0. Aqui temos uma razão um pouco maior do que 1, e podes ver que à medida que o expoente aumenta, o valor aqui vale aproximadamente 1.1, aqui já vale 22.000. Portanto, quando o expoente aumenta, o valor desta expressão tende para infinito. Isto veio a propósito, recorda, de nós estarmos a calcular o limite da soma parcial dos primeiros n termos quando n tende para infinito, e vimos aqui que o único caso que nos interessa em que nós temos uma série convergente é o caso em que este limite é 0, e isso acontece quando o módulo de R é menor do que 1, e portanto esta é a fórmula da soma de uma série geométrica convergente, uma série que tem o módulo da razão menor do que 1. Como exemplo, se considerarmos a série que está representada aqui, de termo geral 1 sobre 3n, vamos escrever os primeiros 3 termos dela. Observa que o n começa em 4, portanto o primeiro termo é 1 sobre 3 à quarta, está aqui. Depois o n passa a 5, o segundo termo é 1 sobre 3 à quinta, e depois passa a 6 e continua assim. E nós queremos ver se esta série converge, e convergindo queremos ver qual é a soma dela. Bem, isto é uma série, o primeiro termo dela é 1 sobre 3 à quarta, é este termo que podemos aqui ver, e isto é uma série geométrica de razão 1/3. Podes ver que passamos deste termo para o seguinte multiplicando por 1/3, como podes observar, 1/4 vezes 1/3 dá 1 sobre 3/4 vezes 3, e 3 à quarta vezes 3, queria dizer, e 3 à quarta vezes 3 dá 3 à quinta. Portanto, obtivemos o segundo termo multiplicando o primeiro por 1/3. Podes ver que o mesmo acontece. Multiplicando o segundo termo por 1/3, obtemos 1 sobre 3 à sexta. Para verificarmos, ou para verificarmos sim que temos uma série geométrica da razão 1/3, o n mais 1 sobre o n. O n é o termo geral da série, 1 sobre 3 elevado a n. É o termo geral que podes ver aqui, é este termo. E o termo seguinte obtém-se acrescentando ao n uma unidade, 1 sobre 3 elevado a n mais 1. Eu deixo para ti, para fazeres o cálculo e mostrar que isto dá 1/3. E fazer este cálculo e mostrar que dá 1/3 é o teu trabalho de casa TPC 1 para a próxima semana. Ora bem, continuando, se a razão dá 1/3, como 1/3 é menor do que 1, a série converge. Então, converge, qual é a sua soma? Vamos usar a expressão que calculamos há pouco. A soma é dada por esta expressão. Então, onde está o A, pomos o primeiro termo da nossa série, que é este.
onde está o R aqui, pomos a razão, 1/3, e fazendo estes cálculos que eu deixo para tu acompanhares aqui, obtemos a soma da série, que é 1/54. E isto significa o seguinte, significa que à medida que eu vou somando mais e mais termos desta série, se eu tiver uma medida vertical que comece em 0 e que vá no sentido positivo para aqui, e se 1/54 ficar, por exemplo, aqui neste ponto, à medida que eu somo mais e mais termos à minha série, a soma parcial SN, quando eu somo os primeiros 10 termos, depois somo os primeiros 11, depois etc., chega aos primeiros 1000, a sequência destas somas, o valor delas, vai se aproximando cada vez mais de 1/54, sem nunca o atingir, porque a série é uma série infinita, mas estando tão próximo dele quanto a gente queira. Quando isto acontece, dizemos que a série converge e o número para o qual esta aproximação é feita chama-se soma da série.